Olá, sejam bem-vindos a mais um programa VIP. E aqui no estúdio comigo eu trago para vocês Dr. André Crepaldi, ele que é um dos diretores da Oncolog, ele é médico oncologista. Vamos falar hoje de um assunto que não é muito agradável, mas é necessário, principalmente para a questão de transmitir informações que possam prevenir. Quem é que não teve já na família a perda de uma pessoa com o câncer, né? Hoje existem novidades nessa área e para isso, para contar para a gente, está aqui o André Crepaldi para falar dessas novidades, principalmente no tratamento do câncer. Além dos tratamentos, André, eu queria hoje que você falasse em linguagem coloquial, ao máximo, como que as pessoas podem se prevenir dessa doença. Obrigado pelo convite. A gente realmente, o câncer, muitas vezes a pessoa não quer falar a palavra câncer, principalmente antigamente, mas hoje a gente pode falar como saúde realmente, como prevenção. A gente tem uma série de informações para prevenir doenças e principalmente prevenir o câncer. As medidas de saúde, de um modo geral, valem para todos os tipos de doença, né? Quando a gente fala doença cardiovascular, doença cerebral, doenças inflamatórias, obesidade e o câncer, porque é uma doença que depende de inúmeros fatores. Ou seja, é muito comum chegar no consultório do paciente e falar: doutor, eu tenho câncer por causa de quê? Realmente, assim, a gente tem vários fatores. A gente tem, vamos lá, o mais comum, cigarro. É um causador de câncer? Sim. Mas você vê, às vezes, tem pacientes que chegam, pessoas que estão com 80 anos e fumaram a vida inteira e não têm um câncer. E que motivo é esse? Realmente é essa relação da pessoa com todo o ambiente. Então a gente tem, para uns, o cigarro vai ser mais nocivo, exatamente, que para outras pessoas. Para outras pessoas. Então a gente fala que seria uma conta corrente. A pessoa vai estar lá e vai estar fumando, bebendo em excesso, não faz atividade física, está acima do peso, alimenta só com alimentos com muita gordura, carne demais, e não faz seus exames preventivos, com certeza o risco de ter doenças de um modo geral e de câncer vai ser muito maior que a população que se cuida. Você falou em carne aí, né? A incidência no Brasil de câncer de intestino, ela é muito maior no Rio Grande do Sul. São dados, né? Porque lá no Rio Grande do Sul se come muito churrasco. Então o excesso de consumo de carne também pode gerar um câncer, principalmente os de intestino, né? Exatamente. Não é motivo para pânico, né? Assim, você vê, a recomendação mundial é de em torno de 500 gramas por semana, às vezes num churrasco, ou 2 vezes que a pessoa ingere carne, vai chegar a isso, dependendo do que faz. Mas assim, se a pessoa é um gaúcho, ou mora lá, gosta de comer churrasco, tem as medidas de prevenção. 500 gramas é só na entrada. Né? Exatamente. Já foi as 500 gramas. Aí, Você falou em 500 gramas, isso é um consumo de carne semanal. Para cada pessoa. Exatamente. Isso é uma recomendação mundial. Para isso. Mas a gente sabe que existem países... Então não se deve comer carne todo dia. Teoricamente não. A gente vai falar de por que aumenta. O risco de câncer de intestino é uma dessas. Mas por outro lado, hoje a gente tem exames como uma endoscopia que se faz por alto, você pode fazer para ver todo o intestino por baixo, né? Por via retal, passa-se o aparelho e vê aquilo. E para que se faz isso? Hoje, com 45, 50 anos, é obrigatório a pessoa fazer como prevenção. A colonoscopia. E esse exame, ele detecta pequenas verrugas ali dentro. Os chamados pólipos. E isso aí é o precursor do câncer. Eu falo para ele falar a linguagem coloquial, fica eu querendo falar a coisa técnica. Eu falei justamente isso. Verruga, para depois falar o que era verruga, era um pólipo. Então, aquilo ali é o precursor do câncer. Então, se a pessoa ingere muita carne, tem história familiar, ele deve sim procurar um médico antes, mas normalmente qualquer pessoa, homem ou mulher, a partir dos 45, 50 anos, deve fazer o primeiro exame. E aí, eu já fiz uma colonoscopia, não deu nada, graças a Deus, mas é recomendado que eu faça todo ano, né? Quando não dá nada, você pode até espaçar um pouquinho mais. Quanto 2, tempo? 3 anos aí para isso, né? Então já está na hora de eu fazer outra. Quando se acha uma lesão, um pólipo, aí você faz um tempo menor, e aí
A partir daí, por quê? Isso aí demora em torno de 10, 15, até 20 anos para desenvolver um câncer. Quer dizer que um pólipo, uma verruga no intestino, ela não de imediato é um câncer. Não. Ela se transforma num câncer, é uma Exato. degeneração celular? Exatamente isso. Quando você faz a maioria dos pólipos, quando biopsia, são lesões benignas. Tem um nome técnico lá, de adenoma, a grande maioria. Se não retirado, isso no decorrer dos anos, ele certamente vai desenvolver e aí pode invadir, ter toda aquela necessidade de uma grande cirurgia, depois de tratamento que pode envolver quimioterapia, ou seja, a gente pode prevenir todo esse sofrimento apenas na retirada de um pólipo ou de um exame de rotina, trazendo a prevenção. Que é a colonoscopia. E apesar de hoje a grande maioria realmente não sabe disso e às vezes não usa desse recurso, está disponível na rede pública também, para prevenção. Então a gente vê frequentemente no consultório pacientes mais velhos que nunca fizeram um exame ou que detectaram um câncer avançado às vezes num exame desse. Você já fez colonoscopia? Já. A colonoscopia é o seguinte, o exame em si, você faz sedado, você está dormindo, você nem vê o que foi feito na hora do exame, não tem dor, não tem nada, né? O único incômodo do exame é o pré-exame. No dia anterior ao exame, a partir das 14 você vai fazer no outro dia de manhã, então no dia anterior, a partir das 14 horas, você tem que começar a tomar um monte de laxantes. Para quê? Para que no dia seguinte o teu intestino esteja todo limpo. Então esse processo de você tomar esse laxante, tomar muita água, muito laxante, você acaba ficando no banheiro ali à noite, né? Que é a hora que 3, 4 horas no banheiro. Então praticamente você passa metade da noite no banheiro, mas você chega no outro dia lá, tá limpinho, é colocado via retal uma cânula. Uma cânula, seria uma isso. Uma cânulazinha com uma câmera. E essa câmera vai mostrar todo o intestino para o médico, e aí lá se é encontrado uma verruga, que são os pólipos, são extraídas na hora, né? Na hora são extraídas, mandado para biópsia, é isso? Ou não isso se manda mesmo, manda imediatamente. E realmente o único incômodo é esse, é que tem que ter essa limpeza, que é incômoda mesmo, vai dar uma espécie de uma diarreia, e aí isso é importantíssimo para limpar o intestino e o médico conseguir fazer o exame. Porque tem que estar livre de fezes, né? Exatamente, porque algumas vezes, quando não faz esse preparo adequadamente, muitas vezes o paciente tem que voltar outro dia. Se não tiver livre, liberado, dá merda no exame. É isso? Exatamente, resumindo isso mesmo. Não fica atenção, faça o exame. Você pode estar salvando a sua própria vida. Além do câncer do intestino, qual que são os mais comuns? Hoje, no homem, próstata, né? Depois disso a gente tem do intestino, câncer de pulmão. Outro tabu também que o homem tem de não querer fazer o exame de toque retal. Já fiz isso também, pessoal. Não dói nada, é indolor, não dura nem 3 segundos. Exatamente. A gente brinca, o Drauzio Varela, o famoso oncologista, e todo mundo sabe quem é, fazia uma piada de que realmente esse exame não foi feito para dar prazer ao homem, é um exame para salvar vidas. Então, assim, não deixe de fazer. Porque uma pergunta comum no consultório também, se eu tenho algum exame que substitui o toque retal? Não, você tem que, o exame de sangue, ele é ótimo, que é aquele que dosa o PSA. Então, esse exame é importante, deve ser feito, mas lembrar que o número de pessoas... Mas tem o ultrassom também. Ultrassom também. Mas não substitui. Não substitui. Em torno de 15% dos casos, o PSA é normal e a pessoa pode ter tumor. Então, é necessário... Se você pensar no ultrassom, o melhor ultrassom para fazer é o transretal, em que o chamado transdutor que se introduz por via retal é maior do que o maior toque. Do que um dedo. Então a melhor levada é dada, entende? Então, e é um negócio assim que ele dá uma girada, né? Para ver se tem algo duro. Exatamente. Ou aumentado na próstata. Porque a próstata ela fica próxima ali. É o tamanho de uma cavidade anal. Que se chama, é muito próxima à região anal ali, e através do reto é onde o médico introduz o dedo e ele já está tocando na superfície da próstata. Então, por isso que é o toque retal, e ficou um tabu com relação a isso aí. É muito rápido. Exatamente. 3 segundos. É um exame rápido, vai dar informação, e aí, somado com o exame de sangue, que é o PSA, tem uma capacidade de detectar tumores muito grande do que somente o PSA.
Aí se a pessoa não faz o exame e no futuro, quais são os sintomas que ele próprio vai falar, eu tenho que ir no médico, e lá com esses sintomas, óbvio que ele já vai estar com câncer de próstata. Geralmente, assim, a grande maioria muitas vezes não tem sintoma. Hoje a maioria é detectada com exame de sangue, mas quando ele está aumentado demais, o tumor, ele começa a invadir, porque dentro da próstata passa, quando vai urinar... O canal da urina. O canal da urina. Então, aquilo ali passa toda a urina, então você pode ter um tumor apertando, ele tem dificuldade para iniciar a micção, né? E pode ter sangue na urina. Outros sintomas menos comuns são a dor, porque aí o tumor realmente tem que estar avançado. Mas quando já está sentindo esse sintoma, aí já foi. Já está mais avançado. Você já está mais para lá do que para cá. Exatamente, seria mais ou menos isso mesmo. Agora, quando se descobre no início, num toque retal, opa, está aumentada a próstata, é feita uma biópsia? É feita uma biópsia comprovando. Hoje tem uma série de tratamentos, mas quando ele está localizado, para uma informação geral, ele é muito próximo a 100% a cura, quando ele está dentro da próstata. Inicial, a cura é 100%. Quase 100%. Em medicina é muito difícil de matemática, mas é muito próximo. E o grande problema é quando ele começa a sair da próstata para os tecidos ao redor, como a gente está falando ali, ou... Aí lascou. Aí então, tem tratamento, mas é mais difícil. E a outra situação é quando ele cai na circulação e vai para os ossos, por exemplo, que é muito comum. O paciente chegar às vezes com dor óssea, para investigar tem o PSA alto, essas coisas. Então, geralmente os pacientes que têm, vocês atendem, principalmente, vamos dizer, na clínica de vocês, na Oncolog, qual é a faixa etária desses pacientes que não fazem prevenção e já chega lá? A grande maioria é acima de 60 anos. Acima de 60. Mas a gente tem hoje tumores a partir de 50, hoje é o grande número, né? Mas está chegando 50 lá com câncer de próstata? Com câncer de próstata. E a gente tem raros casos abaixo de 50, mas tem. Então, essas pessoas que têm abaixo de 50... Aí, eu estou com 54, já está me assustando aqui. Eu estou com 53 também, mas tem essa faixa. O câncer de próstata é muito comum, é o principal do homem. E se o homem viver aí até os 70, 80 anos, tem a chance de 1 em cada 6, 7 ter um câncer de próstata. Então é muito, muito comum. Alô, doutor Buré, já vou marcar uma consulta aí, viu? Rapidinho. Esse ano eu não fiz. Não, então, tem que fazer. A pandemia... É uma boa coisa para falar. Realmente a gente tem visto pacientes que sumiram 2 anos e vieram agora para prevenção, tudo. Com esse medo todo de sair de casa, de procurar hospital, de procurar estabelecimento de saúde cheio de Covid. Então, teve isso bastante, mas é a hora de voltar. É uma boa hora de chamar as pessoas para voltar a fazer as revisões. Porque não tem só Covid, né? A gente tem que estar exposto a várias coisas. Essa semana tivemos uma notícia aí de falecer um juiz de 52 anos, eu não sei que tipo de câncer ele está tratando, mas é uma pessoa jovem, né? Sim, super. Hoje, quando... Vou contar uma história para vocês. Meu pai faleceu aos 46, eu já contei essa história, vou contar de novo. Aos 46 anos, ele tinha uma bolinha aqui na lateral do pescoço e ele achava que aquilo era um quisto sebáceo, uma bolsinha de gordura e tal, e ficava brincando com aquela bolinha e não ia no médico. Por quê? Ele era daquele tipo de pessoa que te dizia aquele velho ditado, quem procura acha. Então, quem procura doença, acha doença. Então, na cultura dele, ele não deveria procurar sem ele ter um sintoma de certeza dele próprio, né, de diagnóstico, ele estaria doente. Então, as pessoas não faziam prevenção, meu pai não fazia prevenção. Então, quando estava do tamanho de um ovo aqui no pescoço, que ele foi procurar ajuda. Aí fez biópsia, o tumor era maligno, da pior espécie que existe, e do dia que descobriu até ele falecer foram 7 meses. Ele definhou em 7 meses, fez quimioterapia, radioterapia, sofreu pra caramba, não resolveu. Poderia estar vivo hoje, eu batendo um papo com o doutor aqui, se ele tivesse no início, quando ele detectou aquela bolinha, aquele carocinho anormal no pescoço, se ele tivesse procurado ajuda, poderia estar vivo até hoje. Exatamente. Hoje a gente... Para esse tipo específico que a gente chama de região de cabeça e pescoço, né? Tivemos um monte de avanço na parte cirúrgica, cirurgia robótica entrando nessa região toda. Então, assim, avanços muito grandes.
Quanto mais precoce, muito maior a taxa de cura. Provavelmente nessa faixa, quando tinha só um carocinho, ele poderia, entre os tratamentos, fazer só a cirurgia, mas hoje existe, para essa região, a cirurgia seguida de radiação. Então, a radiação é através de raios para evitar que a doença reapareça ali. E quimioterapia. E a gente teve bastante avanço também nessas doenças com as imunoterapias. Né? Na época, eu lembro que era muito agressivo, né? Quando ele fazia uma sessão de quimioterapia, você não podia tocar o dedo nele após a quimio, que ele gritava de dor, doía de tocar o dedo. Hoje mudou isso tudo. Hoje mudou bastante. Assim, no começo, uma grande queixa também era náuseas e vômitos, que os pacientes eles faziam aqui, muitas vezes internavam desidratado de tanto ter vômito. Hoje, alguns avanços nesse controle aí de sintomas faz com que seja um pouco mais ameno. Ainda tem pacientes sensíveis que passam mal desse jeito, tudo, mas a grande maioria consegue contornar com as medicações que surgiram para evitar esse tipo de Quais são efeito. essas medicações? Para náuseas, existe hoje, tem Onicit, Emend, são vários medicamentos para náusea. Existem vários imunoterapia que surgiu para esse tipo de tumor. A imunoterapia, isso todo mundo vê escrito, às vezes falando, ela, de forma resumida, nada mais é que ela liberar o seu sistema imunológico para atacar o tumor. Porque, caprichosamente, o tumor, quando se desenvolve, ele libera umas coisas na superfície dele que inibe nosso sistema imunológico. E aí, com os avanços, surgiu alguns remédios, uns anticorpos que é feito na veia, que ele age bloqueando isso aí, esse bloqueio. Essa ação do tumor. Exato. Liberando o nosso próprio sistema para agir. E aí, isso começou com o uso rotineiro de dia a dia, com tumores de pulmão. Hoje, uma série deles, os tumores de cabeça e pescoço, agora começou com os tumores de mama, de toda essa parte de urinária, e ele ainda não foi testado em alguns deles isoladamente, porque não responde bem, mas a gente teve realmente esses avanços aí que propiciaram uma melhor qualidade de vida quando não se tem a cura, né? E em alguns realmente ajudando na cura. Pois é, meu pai foi há 26, 27 anos passados e naquela época a gente falava assim, nossa, se conseguisse prolongar mais um pouco, pode ser que a cura apareça. Já se passaram 27 anos e a tal da cura do câncer até hoje não chegou. Teve evolução nas terapias, nos tratamentos e nas medicações. Exato. Só isso já traz mais qualidade de vida e até em certos casos de pessoas que têm o diagnóstico precoce de cura. Exatamente. Hoje quando se compara historicamente diversos tumores, você vê a expectativa de vida nos casos avançados, por exemplo, subindo bastante. Mesmo caso avançado, consegue hoje elevar a expectativa de vida. Você tem tumores, por exemplo, pulmão, que era um tumor que a pessoa não passava de 6 meses de vida. Hoje você vê pacientes com 4, 5, 6 anos aí com doença avançada. Logicamente vai depender do tipo de tumor, de agressividade, mas a gente vê coisas que não se via há anos atrás. Quer dizer, mesmo em fase avançada, um tumor descoberto, vocês hoje conseguem em até 10 vezes prolongar essa vida desse paciente? Algumas vezes sim. Câncer de próstata, por exemplo, com as inúmeras terapias, mesmo paciente com doença avançada, vive muito tempo e contornando, se torna uma doença crônica, como uma diabetes, pressão alta e tal, através de tratamentos que pode ser hoje, quando a gente fala em tratamento de câncer, sempre se lembra de quimiovenosa, queda de cabelo. Hoje não. Então, próstata, muitas vezes são as medicações orais que o paciente toma em casa, não tem essa queda de cabelo. Então, mudou um pouco o perfil do tratamento e quando se fala em químio, hoje tem essas terapias que a gente chama alvo, com medicamentos orais. E a imunoterapia, por exemplo, que não tem queda de cabelo nenhum. A cirurgia robótica hoje para próstata, ela já é feita em Cuiabá? Não. Infelizmente não. A gente tem ouvido aí o movimento dos hospitais no sentido de colocar.
Eu não lembro de cabeça o custo de um aparelho, mas o que tem a dificuldade da robótica são duas. O primeiro é o custo de implantação e o segundo é o treinamento médico, porque tem um número de cirurgias que esse médico tem que fazer antes para que ele esteja habilitado, ele recebe uma certificação para poder operar. Então seria mais ou menos um brevet de avião. Um brevet de avião. Mas aí, por exemplo, eu detectei um câncer de próstata em mim, vou lá na clínica, vou falar com o Dr. André Crepaldi, está me atendendo, e você fala, ó, você tem que fazer a cirurgia. Aí eu te pergunto, mas eu já sei que existe a cirurgia robótica. Qual é a diferença entre a cirurgia robótica e a cirurgia feita aqui manualmente via bisturi? Hoje, isso aí depende muito da habilidade do cirurgião, do treino. Então, você vai lá, na robótica, um médico que acabou de fazer a sua formação e o outro que já tem 1000 cirurgias habilitado, provavelmente a diferença da robótica e do outro vai ser dos riscos, primeiro de sangramento, que normalmente sangram menos ali naquela manipulação, e o outro é do risco de lesar nervo, que o grande medo da cirurgia, seja ela robótica, também acontece, quanto na normal, né, que é a normal a gente está falando que é aberta ou por vídeo que se faz, isso faz aqui. É lesar os nervos em que alterem depois a potência sexual do homem, que é a principal complicação. Que é o que acontece, eu acho que em mais de 80% dos casos. Num grande número, depende muito da idade, pode ser em torno de 30%, 40%, dependendo da idade. Chutei alto, então. Chutou alto. Mas se uma pessoa de 65, 70 anos pode chegar nesse nível aí se ele tem alguma outras doenças. É porque sem 60, 70, sem cortar nervo nenhum, ele já está broxa, imagina depois de fazer a cirurgia dessa. Tem esse risco. Só no Viagra. Exatamente. O Viagra resolve para quem teve um nervo cortado lá na cirurgia? Pode resolver. Ou nem Jesus na causa? Não, pode sim. É importante... Estou brincando aqui para amenizar um pouco o nosso papo, viu? É importante lembrar que ele não perde a sensibilidade no sentido de toque, de tudo. Ele tem dificuldade de ereção. Então, muitas vezes é colocado prótese, ou as mais diversos tipos, Viagra, Cialis, existe até a injeção no pênis para que o urologista recomenda algumas vezes para isso. Eu tenho um amigo que usa essa injeção. Injeção, exatamente. Então, existe tudo isso aí porque realmente a pessoa que fez a cirurgia da próstata, é importante, ele não vai perder o prazer, ele vai ter essa dificuldade de ereção. E aí tem todos esses métodos aí que podem hoje tentar amenizar ou contornar o problema, né? Mas Você sabe me dizer qual é o custo hoje no Brasil de uma cirurgia robótica para próstata? Varia muito. De próstata, não sei se em torno de entre 40 mil, não sei se mais ou menos por aí. Aí depende do hospital, depende do médico, uma série de coisas aí. Mas com certeza vai variar nessa faixa para cima. E eu acho que... Geralmente plano não cobre. Cobre robótica? Geralmente não. Aí eu acho que a partir do próximo ano, talvez em Cuiabá, tem algum hospital se habilitando aí para isso. E aí entra cirurgia de pulmão também, com relação à robótica, além da próstata, e assim vai, vários outros. Porque o fato de ser robótica não quer dizer que você tem 100% de eficácia contra uma cirurgia manual. Por quê? O médico vai ter que operar aquele equipamento robótico. Então, manualmente o médico opera como se fosse um joystick de um videogame e a tela mostrando a imagem é feito assim. Exatamente. A parte o paciente vai no centro cirúrgico, está lá naquela maca lá, feito os furinhos para colocar como se fosse aquelas de vídeo, só que aí ele está distante, como se fosse no joystick mesmo, olhando lá para aquele aparelho e fazendo as suas manipulações. Por isso que é importante o treinamento realmente, para que ele se habilite aí nesses tipos. E as habilitações é por tipo de... Quanto mais experiência ele tiver em cirurgia, ter feito cirurgia manual, ele vai ter uma melhor habilidade no joystick ali, na cirurgia de... na verdade é um treinamento muito específico. Ele pode ter lá 15 anos de manual, mas ali ele vai ter que treinar e ter habilitação específica para aquilo lá. E a habilitação é para cada tipo de robótica, porque hoje já tem primeira geração, segunda geração, e aí o médico tem para uma, mas quando for mudar de aparelho, ele tem que fazer o treinamento da outra lá, menor, mas sim. Então
muito similar ao avião mesmo. Que você... Nós falamos de homem até agora, esses são os principais. São os principais. E quando é cerebral? Tumor cerebral? Ele é um tumor bem menos comum. O mais comum é o glioblastoma, que é um tumor extremamente grave. Glioblastoma? Glioblastoma multiforme, que é o tipo de tumor mais comum e mais agressivo. Ele deve ser operado, né, primeiro para que se retire tudo, e a grande limitação do cérebro é a localização, né? Porque dependendo da localização ele vai ter falhas. Não consegue tirar, e se tirar vai tirar junto o tecido cerebral, é isso? Exato, e pode ter como se fosse um AVC, um derrame, né? Ficar um membro sem mexer ou alteração de comportamento. Então o tumor cerebral, ele necessita de um especialista junto. A gente tem na clínica um chamado neuro-oncologista, e para que acompanhe isso aí e faça esse tratamento, que precisa de vários profissionais junto, porque realmente é mais complicado. Lá na Oncolog, é multidisciplinar, tem todas as especialidades para qualquer tipo de tratamento de câncer. Exatamente, engloba, acho que a grande maioria deles, e tanto profissional médico quanto da equipe multidisciplinar, que envolve enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, cirurgiões, né, que são de várias especialidades. E isso é necessário hoje, não é? Antigamente era centrado no médico. O médico hoje é importante, é uma parte do sistema, mas sem a equipe hoje você não faz nada. Você falou em psicólogo aí, né? O fator psicológico para um paciente, tanto o psicológico dele como dos familiares que estão no entorno, isso é meio caminho para o tratamento, né? Sim, um caminho quase inteiro aí, porque realmente a aceitação da doença, que no início tem uma fase de negação, tudo, e o apoio familiar ali ao redor faz uma diferença absurda. A gente vê realmente pacientes que estão muito deprimidos quando começam o tratamento, tem essa dificuldade da família apoiar, e realmente é mais difícil você manejar, levar o tratamento, né? Então, esse apoio é fundamental, e ter profissional dentro do tratamento que apoia isso também é fundamental. Até o sistema imunológico do ser humano, a imunidade, ela depende muito do estado psicológico, né? Sim. Tá ligado uma coisa com outra. Sim, a gente acabou de falar aí da imunoterapia que estimula o sistema imunológico, a depressão abaixa o sistema imunológico, né? O estresse abaixa o sistema imunológico. Então a gente tem um monte de interação aí no nosso organismo, em que tem que ser manejada para que melhore a resposta a doenças, né? Tem mais assunto para conversar aqui, mas nós vamos fazer um intervalo comercial. Voltamos na sequência ainda com o Dr. André Crepaldi, que é oncologista lá da Oncolog. Fique com a gente, voltamos daqui a pouquinho. Até já. Muito bem, de volta com o programa VIP, hoje recebendo aqui no estúdio o Dr. André Crepaldi, ele que é médico oncologista, diretor da clínica Oncolog, patrocinador inclusive deste programa. Além da sua vinda aqui, estão convidados também outros integrantes da equipe para vir falar cada um de suas especialidades, porque esse programa que já tem 22 anos, a gente sempre procura passar algo útil, passar informação para quem está em casa, porque às vezes uma coisa dita aqui por você ou por qualquer outro entrevistado pode salvar uma vida. Sim. Uma pessoa que às vezes está com um problema, ela se liga e corre atrás e às vezes salva. Porque, como eu já disse, aquele ditado de quem procura acha, tem que ficar no passado. Você tem que procurar mesmo, para se tiver algo você achar para poder fazer o tratamento. E todo o problema que você tiver com câncer, quanto mais cedo você descobrir, né, mais probabilidade de cura até você tem, porque, como disse o André Crepaldi aqui, a tecnologia, a evolução dos medicamentos, dos últimos 20 anos para cá, ela evoluiu bastante, né? Qual que é a última novidade, assim, em termos de tecnologia e de tratamento? Acho que tem de várias áreas, né? A gente tem aí acho que na oncologia, na parte
a gente chama de clínica, que envolve a quimioterapia, a imunoterapia é o que realmente tem mostrado os maiores avanços, porque hoje já... Essa imunoterapia que ele já até falou isso no bloco anterior, que ele disse o seguinte, o câncer, ele tem algo ali que ele impede que o nosso sistema imunológico combata aquilo, né? Porque nós criamos câncer todo santo dia, todo segundo, porque as nossas células do corpo humano, elas estão em constante renovação. Só que o nosso corpo é inteligente, como a célula deu um problema, ela vai lá e elimina aquela célula defeituosa, né? E descarta e cria uma nova célula, e esse processo ele é constante, o dia inteiro no nosso corpo. O câncer ele dá origem quando uma dessas células que deu um defeito, o corpo, nosso sistema não consegue eliminar ela fica ali e ela cresce e cria essa carapaça aí que impede do sistema eliminá-la. É isso que acontece? Exatamente isso. Todo dia a gente tem células de multiplicação, a gente vê na boca, né? A gente descama diariamente, intestino, pele, e cabelo. A gente está sem cabelo, às vezes não renova, né? Quando fica... Mas enfim, conforme essas multiplicações ocorrem, existem erros, né? A célula vai lá se multiplicar e tem... Eu falei a grosso modo, mas é mais ou menos isso que acontece. Isso. Tem um erro e aí o organismo vai lá e consegue ou reparar ou eliminar mesmo com a parte imunológica. E aí acontece isso no tumor. Uma escapou, de uma vai para 2, de 2 para 4, e assim vai. Ela se multiplica até se multiplica. Habitualmente, quando a gente detecta tumores no início, que a gente fala de 1 centímetro, um pouquinho menos, isso aí já tem 1 bilhão de células. É coisa. Então, assim, teve tempo de multiplicar, crescer, fazer mutação e assim por diante. E a gente acha que é um negócio pequenininho. Exatamente. Então, a gente fala, é um tumor pequeno, de 1 centímetro lá, que detectou, é pequeno, mas já tem 1 bilhão de células. Então, assim, é um número gigante ali que cresceu. Então, por isso que a gente insiste em detecção precoce, em prevenção. Você estava falando no início aí de que as pessoas às vezes escutam. Eu estava dando uma entrevista no rádio e falei da parte de vacinação para jovens, para mulheres hoje, pelo Ministério da Saúde, na rede pública tem, na rede privada tem, vacinação do HPV, que é de 9 aos 14 para a menina, e o homem, o menino também, de 11 aos 14 na rede pública, e na privada um pouco mais do que isso, deve se vacinar para prevenir câncer. Que relação... Por exemplo, mas eu posso, com 54 anos, vacinar de HPV, porque eu nunca vacinei? Provavelmente você já se expôs durante a vida, por isso que o HPV é um vírus geralmente transmitido por via sexual, né, ou a parte oral, e ele é responsável pela grande maioria dos cânceres na mulher do colo do útero, aquela partezinha de baixo do útero. Então, deixa eu dar um alerta aqui, porque eu tenho adolescente em casa. Então, você que é pai, que é mãe, principalmente de adolescente. Os adolescentes hoje, eles são muito promíscuos. Hoje a gurizada não é igual na nossa época, que a gente dava aquela tremedeira, né? O coração ficava pulando, dava até um suador quando via a menina, ou a menina via o rapaz. Hoje isso não tem mais. Eles não têm mais essa paquera. A gurizada hoje é uma ficação geral. Acho que o negócio deles é a quantidade, com quantas eu fiquei, né? Exato. E fica com hoje, no mesmo dia fica com mais 5, 6 numa festa. Isso acontece. Você que é pai, você que é mãe, às vezes você não vê, mas isso acontece. Raras são as exceções de meninos e meninas que não estejam nessa vibe hoje. Então, vamos ouvir o doutor aqui e vacinar de HPV. Exatamente. E o que vai prevenir isso? Na menina vai prevenir tumores de colo de útero. Ele também é responsável por tumores de cabeça e pescoço. É um dos grandes tumores, vírus responsável pelo estimular essa região e dar tumores na garganta. Ela pode pegar um HPV pelo beijo? Pode transmitir pelo beijo, e relação sexual. Outra região que também o HPV tem muita estímulo para tumores, é na região anal. Então, assim, esses tumores, região peniana também é menos comum, tumor de pênis, mas o HPV pode levar a esses tumores. Então,
Antigamente se falava do HPV, só tumor do colo do útero. Não, ele é responsável por vários dos outros tumores. E vacinando o menino e a menina, você pode prevenir isso aí. E é uma informação que eu estava falando disso porque realmente depois eu estava na rua, ele falou, não sabia que o menino também devia vacinar. Eu tenho adolescente em casa, exatamente isso que você falou. Então, as pessoas não sabem isso. Hoje, se entrar no site do Ministério da Saúde, tem lá um calendário de vacinação de um monte de coisa, entre elas do HPV, que todo mundo está... E a partir de que idade que tem que ser feito? Geralmente a menina dos 9 aos 14. 9 aos 14 menina. E o menino de 11 aos 14. Isso na rede pública. Tá. Na rede privada você pode prolongar um pouco 15 mais. Anos, você pode vacinar. É bom levar ele para vacinar. É bom levar vacinar. Então, é disponível na rede. Eu vou levar meu guri, porque ele não vacinou. Pois é interessante, vai prevenir. E uma pergunta que falam, isso aí não vai estimular a ter relação sexual antes. Não tem nada a ver. É importante vacinar, porque seja o momento que for ter a relação sexual, já vai estar protegido desse tipo de vírus. E ele aí. Pode prevenir um câncer futuro lá na frente? Exatamente isso. Porque o HPV, uma vez ele instalado, ele pode ir modificando em algumas, como a gente falou, ele vai estimular ali naquele organismo que é receptivo àquilo, né? Então, tem pessoas que têm HPV e nunca vão desenvolver câncer, e outros realmente são bem sensíveis e pode levar. Então, é importante a gente falar hoje dessa parte de prevenção, né? E aí tem outras vacinas, por exemplo, de hepatite, que também previne tumores de fígado, além de outras lesões. Então, a prevenção hoje é o grande mote aí na oncologia para evitar doenças, né? O câncer de pâncreas é muito agressivo. É um dos tumores mais agressivos. E mais difíceis de serem tratados também. Exatamente. Difícil de ser tratado, difícil de diagnóstico. Tem pacientes que já estão com tumor. O pâncreas é um órgão que fica na parte de trás do abdômen, lá na barriga, próximo lá da parte posterior. E normalmente ele não dá sintomas, e quando começa a dar sintomas, habitualmente é uma dor esquisita na região abdominal. Tem pacientes que têm o diagnóstico, começam a fazer exame, faz tomografia, faz ressonância, não encontra nada. E aí, só quando ele começa a crescer mais é que você consegue visualizar nesses testes. E aí volta a endoscopia hoje, que tem um exame especial com ultrassom para detectar isso. Mas é um tumor muito difícil. Depois que ele aparece, existe existe caso de chegar a curar um câncer de pâncreas ou isso é impossível? Sim. O principal é conseguir operar de uma forma adequada. E são cirurgias bem extensas. Então, uma vez diagnosticado, uma avaliação de imagem com cirurgião, tudo, é o mais importante. Eu pensava que esse pâncreas não se operava. Se opera, ele só não opera quando ele já se espalhou ou está para fora. E hoje existem alguns tratamentos que são feitos antes de operar. Então, nessas situações. Mas o principal é operar. Ainda não tem outra alternativa aí. Mas é extenso, porque para tirar envolve a retirada de um monte de coisa ao redor. Eu já vi pessoas jovens, tem um advogado que era até famoso em Cuiabá, faleceu com 40 anos de idade, o Alcides Matiuso. Eu sei quem é. Você conheceu? Gente finíssima, eu vi ele definhando com um câncer de pâncreas. Ele tinha condições, família tinha dinheiro, tinha recursos, mesmo assim, ele acho que não durou 1 ano, 2 anos. Exatamente. Então, assim, tem muitos avanços, mas, como a gente está falando, o tumor, ele depende de uma série de fatores aí, do organismo, da fase, para que se possa auxiliar. Da agressividade do tumor também, né? Exatamente, da agressividade do tumor. E hoje um dos grandes avanços em que a gente está inserido nisso aqui em Mato Grosso são as pesquisas médicas na área oncológica. A gente chama, o nome disso é pesquisa clínica, em que a gente pode oferecer tratamentos que não estão disponíveis ainda rotineiramente, como um tratamento inovador. Experimental. Então, igual estão fazendo com as vacinas? Seria isso, mais ou menos isso. Mais ou menos. Exatamente. E hoje nós todos tomamos uma vacina experimental. Exatamente. Em oncologia, são fases aí de liberação. Habitualmente, a maioria dos que vêm para o Brasil são a comparação do melhor tratamento e com o melhor tratamento mais a droga inovadora. Então, o paciente nunca vai deixar de
o melhor tratamento, mas sempre associado com a nova... Então, essas novas tecnologias, elas custam mais caro, né? Eu tenho um amigo, 70 e poucos anos, uns 3 anos atrás, ele descobriu um câncer de pulmão. Ele mesmo achou que já tinha, não tinha jeito. E ele conseguiu se curar justamente com um tratamento desse experimental, só que é um tratamento assim muito caro. Exatamente No caso isso. dele, ele, empresário, dono de rede de lojas no Brasil, teve condições de fazer esse tratamento e conseguiu se curar com esse tipo de tratamento. Exatamente, isso aí se chama Centro de Pesquisa, a gente montou isso já tem quase 10 anos, e em Mato Grosso a gente hoje é o único serviço que faz a parte de pesquisa clínica. A Oncolog tem acesso a isso. O que está sendo usado em Nova York, em Londres, em Paris, no Japão, vocês sabem o que está acontecendo, os que estão sendo utilizados, mesmo que não sejam tratamentos ainda, vamos dizer assim, aprovados isso. ou homologados, mesmo assim vocês podem utilizar. Mais ou menos assim, o que a gente tem é um centro de pesquisa. O que acontece com esses tratamentos que estão no mundo todo? Existem centros habilitados aí no mundo, aí a gente vai para o Brasil. Existem centros no Brasil e essas pesquisas médicas não vão para todos os centros. Então, algumas pesquisas são trazidas para Mato Grosso, outras ficam, por exemplo, no Rio Grande do Sul, São Paulo, e algumas atingem vários centros. Nós montamos um centro, a gente já tem pesquisa em andamento, a gente já fez com mieloma, agora está fazendo com outras doenças na área de hematologia. E Mato Grosso entrou no circuito de pesquisa, porque isso aí, com a pandemia, deu uma reduzida no mundo todo. E Mato Grosso é longe desses grandes centros, mas ele já hoje é capaz de fazer pesquisas que a gente chama internacionais. Sim. Então, voltando aí, a gente, quando não tem aqui, você tem contato com os centros que tem alguma pesquisa que você pode oferecer para o paciente. A Oncolog participa dessa rede. Exatamente. Né, que está na vanguarda dos tratamentos experimentais que serão lançados futuramente para a grande massa. Exatamente. Porque todo tratamento novo, ele precisa ser testado. Exatamente. Né? É o caso de uma vacina. Uma vacina geralmente leva de 5 a 10 anos para ser testada. O caso da Covid, nós todos hoje somos um experimento. Exatamente. Né? Porque como não houve tempo para se testar durante 5, 10 anos, a eficácia e principalmente a segurança da vacina, ou no caso do câncer, o tratamento, no caso da Covid se liberou, porque se colocou na balança que os benefícios seriam maiores do que os prejuízos futuros, se caso eles venham a acontecer. Por isso que as indústrias farmacêuticas, todas elas que fabricam as vacinas de Covid, elas não se responsabilizam por nenhum efeito adverso, por nenhuma morte, por nada. Então, se as pessoas que tomam vacina no mundo inteiro tiver efeito colateral grave, ficar com sequela, perder a fala, o paladar, perder a perna, trombose, miocardite, o que der, eles estão isentos. Por isso, todos os países assinam um termo onde eles eximem a responsabilidade. Então, ninguém pode reclamar. Não é isso? É isso aí. É uma liberação acelerada. É uma acelerada. E é isso que é feito, por exemplo, nessa droga experimental que você trata o câncer. O paciente, para ter acesso, ele tem que assinar um termo de consentimento informado. Consentimento isentando o laboratório e a equipe médica de qualquer problema que essa droga venha causar. Exatamente. Eles hoje tem uma regulamentação mundial. No Brasil tem a regulamentação própria. Mas o paciente tem uma informação, recebe aquilo para ler antes, o pesquisador informa o paciente, e aí depois disso tudo, se ele realmente, eu tô a fim de participar dessa pesquisa, porque vai me dar acesso a coisas novas. Aí ele assina que consentiu, e aí sim ele entra nesse tratamento, e aí, no caso da oncologia especificamente, a gente vai monitorando, a grande maioria mês a mês, né? E informando
para um sistema internacional, se teve efeito colateral disso, daquilo, e aquilo Qual foi o avanço de melhora, de cura? Piora. E isso depois que você vai ver numa bula de um medicamento, aquelas gigantes, que todo mundo pega assim com aquela letrinha, aquelas coisas lá de efeitos colaterais, e tantos por cento pode dar dor de cabeça, pode dar isso. Vieram dessas pesquisas. Dessas pesquisas médicas, que nos centros que fizeram no mundo, por exemplo, teve isso. Então vai lá toda aquela coisa lá que você vê lá, milhares de coisas descritas, menos de 1% teve isso. Porque teve um caso em algum lugar... E no caso de câncer, quem está com câncer, o cara já está com probabilidade de morte. Exatamente, em alguns casos sim. Né? Então, existe um tratamento experimental. Você quer participar? Quero onde, quando, assina onde? Não é assim que os pacientes fazem? Exatamente. Na hora. Que foi o que mundialmente aconteceu com a vacina. Milhares de pessoas morrendo no mundo inteiro. Falaram, vamos tomar essa porra aí porque... né? É o único jeito. Vamos correr o risco de amanhã depois dar um efeito colateral. Isso nós vamos saber lá na frente, né? Exatamente. Você é a favor de passaporte vacinal? Eu acho que não, né? Eu sou contra, já falo logo. Eu acho que é difícil você pegar uma pessoa, obrigar a fazer isso, porque, como eu disse, todos nós fazemos parte de um experimento. Exatamente. Da vacina. Todos nós somos cobaia. Ninguém sabe a segurança desse medicamento a longo prazo. Né? Hoje, beleza, reduziu o número de mortes e tal, mas não se foi concluído estudos. De longo prazo, a gente então não sabe. Então não se pode obrigar, né? Acho que não pode obrigar, eu acho que a gente já conseguiu aí um grande avanço com a vacinação realmente, está sendo super importante aí para Não sou contra vacinas, viu, pessoal? Não, eu vacinei, já tomei a terceira dose. Tomei 2 doses já. A área de saúde já está na terceira dose e eu vejo vários pacientes chegarem com medo de tomar a terceira dose, porque tem toda essa informação na mídia, né? Eu acho que devem sim se vacinar, mas o passaporte aí realmente, eu já tive casos de pacientes que idosos não querem vacinar e não vacinaram. Você vai fazer o quê? Não tem como obrigar. Pode obrigar o cidadão, né? É liberdade. O corpo é dele, faz dele o que quiser. Exato. Até porque só poderia se obrigar a vacinação caso a vacina impedisse da pessoa transmitir, né? Então, já está se provado. A vacina não impede da pessoa pegar nem de transmitir, né? A única promessa que ela tem é de diminuição dos casos graves e possibilidade de evitar mortes, que também já teve pessoas vacinadas morrendo, então ela não é 100%. Então o cidadão tem que ter o direito, né, de eu quero tomar ou não quero tomar, né? O Brasil é um dos países que mais vacinou no mundo até agora, né? Exatamente. Mais de 70% da população. É importante informar que a vacina tem tido um grande benefício, né? E diminuiu o número de mortes. Não só em Covid, como historicamente em várias doenças, poliomielite, varicela e etc. Então, realmente, a gente, assim, eu acredito nas vacinas, mas a gente não pode impor um calendário vacinal. Como eu disse, tem que ser feita a pesquisa, né? Exato. Que é feito com um grupo reduzido, como é feito hoje nos tratamentos experimentais de câncer. Na vacina de Covid não houve tempo para isso, né? Exatamente. Não houve tempo. Então está sendo feito com quem? Com a população mundial. Mas não se deve obrigar. Não se deve obrigar, eu acho que não tem como fazer. Vamos voltar para o câncer. Nós falamos bastante de homem. E a mulherada, temos o câncer de mama, o câncer de útero, o câncer de pele. Intestino é o segundo da mulher também. Então, da mulher a mulher também. É mama, intestino, aí depois que vem o restante, que aí vem colo de útero, pulmão, etc. Né? Então, a gente sempre, nesses dois já está, a mulher mama, no homem próstata, depois os dois vêm com intestino. É extremamente importante. Por isso que essa história que a gente estava comentando, a experiência da colonoscopia... Ah, mulherada, então, não é só homem não. Homem e mulher, colonoscopia a partir dos 50 anos, se não houver histórico de câncer na família. Se houver histórico de câncer na família, você deve começar a fazer com qual idade, doutor? Geralmente se recomenda próximo ou antes do que foi o primeiro caso. Então, eu estou passando informação correta aqui? Está passando, porque tem paciente que tem um pai que teve com 45 anos. Geralmente
vai puxar isso aí para uns 35 anos, bem antes, para fazer o primeiro exame. Já entrevistei tanto, são 22 anos de programa, eu entrevistei tanto médico que eu já estou quase um autodidata aqui. Tá, tem as explicações ótimas aí, tá Tô excelente. Até atropelando, tô fazendo explicação que era que eu pedi para ele explicar. Não, tá ótimo. Mas é isso mesmo, já tem, é a bagagem aí, né? É importante. Você sabe que eu tenho rede de óticas, né? Nós temos a Paris Vision, temos a rede de óticas Bambu Brasil. Na visão, geralmente ninguém fala, né? Mas eu sei que tem o tumor, o câncer no globo ocular. Tem. É incomum. É mais raro, né? É mais raro. Mas tem. Tem. Um dos mais agressivos, a gente estava falando de pele, né? Do melanoma, que é um tumor dos mais agressivos da pele, não é o mais comum, mas a gente tem esse mesmo melanoma lá atrás no olho, chama uveal, que é na parte de trás do globo ocular, e que muitas vezes... Fora do globo, não é na retina. É lá dentro, próximo à retina. Tem o globo aqui, isso, aqui na dentro, retina ali, que é a parte negra. Tá a ali. retina. Na uve, Ou é fora? Lá atrás. Externa. Lá atrás. Lá na retina, próximo à retina. Junto com a retina. E aí quando tem que fazer, muitas vezes é extraído o globo. Eu tive pacientes assim, e é um tumor agressivo. Os outros tumores dessa região são muito, muito raros. A gente tem linfomas, que é um tumor hematológico que pode filtrar essa região também. Quando você tem um tumor desse que você descreveu no olho, dá para se perceber ou o sintoma é confundido com outra coisa inicialmente? Muitas vezes é percebido com outra coisa e leva aí que vai procurar um oftalmologista para controle, mas são tumores que normalmente o oftalmologista que acaba diagnosticando para depois chegar no oncologista propriamente. Então, é menos comum. Deixa eu dar a dica que faz parte da minha área aqui, André. As pessoas geralmente só vão ao oftalmologista quando elas estão com uma dor, um problema no olho, ou já entrando na presbiopia, ou não estão enxergando bem, enfim. E mesmo que você use óculos, ou lente de contato, você tem a miopia, ou hipermetropia, ou astigmatismo, ou presbiopia, você tem a obrigação de todo santo ano passar pelo oftalmologista, para ele dar uma olhada no fundo do olho, aferir a pressão do olho. O olho também tem pressão, não é só a sua pressão sanguínea, não. O teu olho, se tiver com a pressão fora, você pode estar com um problema aí e ficar até cego. Então, não espere o grau ficar ruim, ou qualquer outra coisa acontecer, um acidente, para você ir no oftalmologista. É preventivo também. Exatamente, extremamente importante isso aí. E depois você pega a sua receita e vai numa das minhas óticas, tá bom? Paris Vision e a Bambu Brasil. Eu não sabia que não sabia? Eu tenho que fazer meu comercial também. Pois eu não sabia. Você sabe que eu gravo, falo de todo mundo aqui e esqueço de falar do meu próprio negócio, né? Então, estou aproveitando que a gente está falando de saúde e como a gente trabalha na área de óticas, que é também saúde visual, sim. Né? E é uma coisa de muita responsabilidade. Então, para fazer seus óculos, faça com quem é responsável. E nas nossas empresas, a responsabilidade com a saúde, ela é ponto primordial, tá bom? Ótimo, é isso mesmo. Você já usa óculos, não? Não, eu uso lente de contato? De contato. E... Miopia? Miopia. Uso unilateral, aquilo que você usa só para o outro olho. Você usa só bem? Só um olho. Só um olho. Só para... Então você já está na presbiopia? Não, só para perto. Você está na presbiopia e está usando uma lente para poder ler. Isso aí. É isso aí. Vamos voltar para a mulherada aí. Mulherada também tem câncer de intestino. Câncer de intestino. Lembrar que a gente já falou das meninas se vacinarem. Com HPV. O HPV. Os exames de mama é extremamente importante. A gente já fala isso com bastante frequência. Acabamos de passar o Outubro Rosa, né, de fazer mamografias. A partir de 45 anos, começar os exames também, né? O Ministério da Saúde recomenda 50. E os hábitos de vida, que são extremamente importantes. A gente volta aqui naquela velha coisa, né? De manter o peso, fazer atividade física e se alimentar corretamente, porque isso é mais importante que muitas medidas de prevenção. Aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. O câncer ele é gerado de uma deformação celular, de uma única célula que se deforma
o organismo não consegue repelir aquela célula defeituosa, aquela célula ela começa a se multiplicar defeituosa, criando um tumor, certo? A parte psicológica tem a ver com isso? Uma pessoa muito nervosa, muito estressada ou muito rancorosa, ela tem mais probabilidade de gerar uma célula defeituosa? Por teoria, sim. A gente não vê isso nos livros de medicina, nos relatos. Mas eu acredito bastante nisso. Eu também, assim. A gente sabe que todos esses fatores vão influenciar o sistema imunológico, inibir o sistema imunológico. Essa pessoa pode ter mais doenças, seja ela câncer ou outro tipo de alteração. E com certeza a parte psicológica, a parte mental, a parte do estresse são de fundamental importância e tem que ter um cuidado especial, né? A gente está num ano aí uns anos já de pandemia que piorou a saúde mental à beça Mas a ciência nunca analisou isso, né? Nunca analisou isso. A gente não tem literatura nenhuma sobre isso. Sobre depressão e câncer, assim, como agente causal, não, a gente não tem. A gente tem depois que a pessoa tem um tipo de tumor, quantos por cento tem depressão e tal, mas assim, essa relação de levar ao câncer, a gente no dia a dia Mas você detecta isso nos pacientes que você atende ao longo da sua trajetória médica? Você percebe, não, esse paciente ele é estressado, ele é isso, aquilo? Percebe. Você percebe isso? A gente percebe, e outra coisa que é bastante comum é uma perda familiar e o paciente desenvolver câncer. Por exemplo, aquela pessoa que perdeu o marido e logo depois de alguns meses desenvolve um câncer. Você não vai falar que é a causa, mas é muito comum. É comum. Ou uma mãe que perde o filho e depois desenvolve ou uma depressão. Então está provado. Então a gente tem... Está feita a pesquisa aqui. Então você mantenha a sua mente saudável, mantenha o seu coração aberto, faça o bem, não propague o mal, não fique se sentindo mal, não sinta raiva, ódio, rancor, inveja. Isso aí. Enfim, viva a sua vida feliz. Nosso tempo acabou, né? O papo tá bom. Perdão é essencial, né? Exatamente. Perdão é essencial e realmente refletir aí nessa mudança de ano, tudo isso que você falou aí, que são coisas que realmente trazem bem, boa energia, que com certeza isso vai fazer o bem não só para você, mas para todo mundo que está ao seu redor, né? E se tiver algum problema nesse segmento, procura um Oncolog, né? Estamos às ordens. Quantas unidades? A gente está com unidade agora em Cuiabá. Na Várzea Grande, a gente está atendendo dentro da clínica Vida com infusão de medicamentos, né, com quimioterapia. E na Várzea Grande a gente atende também no Hospital Santa Rita, que faz a parte cirúrgica, ambulatórios. Estamos inaugurando até fevereiro uma unidade em Cáceres de quimioterapia. E nesse mesmo tempo em Primavera do Leste. Então isso aí tudo, em 2022, essas duas novas unidades vão estar funcionando também. Tá certo. André Crepaldi, muito obrigado à Oncolog por acreditar e patrocinar aqui o programa VIP, que sem vocês, sem os patrocinadores, a gente não consegue existir. Tá bom? Obrigado pela presença. Obrigado. Obrigado pela presença, pela companhia, audiência e paciência, e até o próximo programa. Até lá.